O livro é um livro, estou aqui com ele na mão, mostro apenas, ele é um livro grossinho, tem umas 800 páginas, 600 páginas, sei lá, em que eu, mais ou menos, abordo os 8 anos do nosso relacionamento bilateral com outros países sul-americanos. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Dainara Floriano e hoje nós iremos falar sobre o novo livro do nosso ministro Celso Amorim, Laços de Confiança, o Brasil na América do Sul, onde ele relata suas experiências como chanceler e que será lançado em 2 ocasiões diferentes. Em São Paulo, o lançamento vai ser no dia 6 de julho, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, e no Rio de Janeiro, no dia 22 de julho, na Livraria Blocks Botafogo, na Praia de Botafogo, com sessão de autógrafo nos 2 lançamentos. E para essa conversa, vamos contar com a presença do próprio Celso, diplomata de carreira, foi ministro das Relações Exteriores de Itamar Franco e Lula, e também foi ministro da Defesa do governo Dilma, e Adhemar Mineiro, economista. Por que laços de confiança? A pessoa pode pensar, não, laços de confiança era o Lula com o Kirchner, bem, claro que não deixa de ser o Lula com o Kirchner também, ou o Lula com Evo Morales, não. Mas, na verdade, laços de confiança, isso aparece no livro, é uma expressão que surge numa das minhas notas, numa das minhas anotações. E é uma anotação que, curiosamente, eu faço na Colômbia, depois de uma visita ao Uribe. E, no entanto, há uma confiança entre os governantes. É uma confiança que faz que, cada vez que o Uribe tem um problema com a Venezuela, em vez dele ir correndo para Washington ou para outro lugar, ele venha para Brasília, né? Claro que, hoje em dia, eu teria que adaptar a uma situação diferente. O próprio Uribe, de certa maneira, se tornou uma personalidade mais difícil, e o Brasil nem falar o que aconteceu. Então, era isso. O que caracterizaria as relações do Brasil com a América do Sul, e eu poderia dizer com a América Latina, mas eu resolvi separar em duas partes, o que caracteriza as relações do Brasil com esses países, laços de confiança. Perguntado se a integração sul-americana era um tema estratégico, o presidente Lula teria respondido que sim, né? E a contestação sua era que, bem, mas quando eu olho aqui para o Itamaraty, eu vejo muito mais funcionários pendurados em outros temas, como o MC, como o ALCA, como aqueles temas lá daquele momento, né? E em relação à questão da integração sul-americana. Essa prioridade, de fato, mudou ao longo dos 8 anos, né? E se mudou, a integração sul-americana, ela virou, de fato, uma prioridade para o Itamaraty, para o governo brasileiro, ou outros temas acabaram se sobrepondo? Eu acho que há vários fatos que ilustram essa reflexão. Primeiro, digamos assim, é difícil você dizer isso, porque falar da qualidade dos embaixadores, mas, enfim, o interesse na América do Sul passou a ser muito maior entre os diplomatas e entre os embaixadores, o que é um reflexo dessa importância, dessa prioridade. Segundo, que a integração sul-americana era mais do que uma prioridade, era quase que uma obsessão no governo Lula. E eu me lembro do dia em que foi aprovado o Parlamento do Mercosul, com muita dificuldade. No Brasil, até hoje, nunca funcionou direito, na verdade, porque nunca foi eleição direta. E eu me lembro do presidente Lula mencionar um aspecto que eu contava a ele, de dizer que a dificuldade, às vezes, com a integração, como acontece em outros casos, não é apenas, digamos, no conceito, mas na prática, né? E eu contava o caso da água mineral do Uruguai, que a gente não conseguia importar de jeito nenhum para o Brasil, porque sempre havia dificuldades criadas em outros níveis. Assim, eu não me lembro exatamente na ocasião se era a Anvisa ou Inmetro, mas seja como for,
que as especificações da água mineral do Uruguai, que o Uruguai vendia para o mundo inteiro, mas ele não conseguia vender para o Brasil por causa dessas especificações. Claro que, no fundo, isso tinha como um objetivo protecionista da indústria local, mas, às vezes, também um excesso de zelo que não era aplicado em relação a outros países. Quer dizer, se é da América do Sul, são países em desenvolvimento, então são mais suspeitos, temos que verificar, etc. E o presidente Lula, no dia da criação do parlamento, da aprovação pelo Congresso Brasileiro do Parlamento Mercosul, que na prática foi a criação, porque foi o último a aprovar, o presidente Lula contou essa dificuldade e nós, pouco mais tarde, numa reunião que fizemos no Rio de Janeiro, servimos água mineral uruguaia. Provavelmente foi a única vez que a água mineral uruguaia foi servida no Copacabana Palace. Eu menciono no livro, em alguma parte, que a América do Sul ultrapassou os Estados Unidos como o segundo ou terceiro maior mercado brasileiro. Naquela época, a China estava despontando ainda. Nossos produtos que eram exportados para lá eram principalmente produtos manufaturados, com alto valor agregado, etc. E também a criação de uma região de paz, uma região com capacidade de atuação no mundo. Nós fizemos não só atos de integração física entre os países, ou econômica entre os países. Eu lamento muito que depois os governos que sucederam aos nossos tenha havido um desmonte da Unasul, e no governo Bolsonaro, uma saída mesmo do Brasil da Unasul, mas essas são tarefas já para um próximo governo recriar, porque não será difícil do ponto de vista jurídico, será muito fácil, até porque, na minha opinião, a saída do Brasil da Unasul é de legalidade, pelo menos, discutível. Que tipo de papel teve a China nesse processo? Porque exatamente quando aparece essa convergência, essa vontade política dos países sul-americanos de avançarem, ou pelo menos na maioria deles, de avançar esse processo de integração, por outro lado, aparece esse novo grande ator internacional, primeiro na área de comércio, mas não só na área de comércio, né? Hoje a China oferece aí para a América Latina a possibilidade de se integrar no projeto Um Cinturão, Uma Rota, etc. Ou seja, mais do que comércio, é uma estratégia de desenvolvimento que é oferecida. Em 8 anos, nós tivemos uma mudança grande, né? Porque nos primeiros anos, meses e anos de governo, a principal rivalidade, digamos assim, que nós tínhamos no processo de integração eram os acordos de livre comércio com os Estados Unidos, né? E era a própria ALCA, né, que era um projeto alternativo que se colocava com muita força. Ao final desses 8 anos, estou falando apenas do governo Lula, né? Ao final desses 8 anos, os Estados Unidos já não têm, continua tendo, obviamente, mas já não tem a força de atração que tinha antes, e a China passa a ter uma força muito grande. E em várias situações específicas, como, por exemplo, a nossa relação com a Argentina, foi digamos, um irritante, um pequeno irritante no nosso relacionamento, ver, por exemplo, que nós éramos muito tolerantes, estou falando francamente, com os argentinos, entre outros, mas especialmente com os argentinos, que eram os nossos parceiros principais, muito tolerantes com certas medidas protecionistas deles, até porque achávamos que eles estavam precisando recuperar um pouco o dinamismo econômico. Um pouco tolerantes, né? Chegaram a brincar, isso está mencionado no livro, que eu dizia, não, tem que fazer dessa maneira, vamos com calma, não vamos brigar. E até no livro eu cito uma revista brasileira que diz assim, só falta o Amorim dizer que o Maradona é melhor do que o Pelé. O que, obviamente, causava irritação e quando era criada uma dificuldade qualquer para importação de um produto brasileiro, e a gente vê que o resultado não era um produto argentino, necessariamente, mas uma importação chinesa. Então, isso que você está falando é um fato real. Eu acho que esse é o desafio que nós vamos ter que enfrentar, não é para impedir que a China entre nos mercados, isso é um fato da realidade, né? Mas
até para a gente conseguir, digamos assim, uma melhor negociação com a China. O risco nesses processos é que se cada um procura o melhor negócio para eles, acaba sendo o pior negócio para o conjunto e acaba sendo também o pior negócio para cada um deles. Muitas vezes você ouvia de políticos, sobretudo políticos mais à esquerda, vocês ligam muito para o comércio não é tão importante assim, vamos fazer aqui. Eu acho que o comércio sim é importante, que o comércio cria laços permanentes, tão permanentes que, apesar de dois governos totalmente neoliberais, nós não conseguimos, infelizmente, nem estamos sequer tentando ativamente, embora o Guedes tenha dito certas coisas muito deletérias, mas não estamos conseguindo terminar com o Mercosul, porque aquilo passou a ser o interesse de muitas unidades produtivas. O que o BRICS também pode representar do ponto de vista de um projeto de integração, especialmente nesse atual ambiente conturbado na geopolítica internacional, especialmente em relação à questão russa, e essa questão de um eventual convite à Argentina para fazer parte do grupo. Não se pode dizer que o projeto dos BRICS seja um projeto de integração. São países muito distantes um do outro. A integração, na minha opinião, só funcionou mesmo com a proximidade geográfica. A proximidade física é um elemento importante na integração, pelo menos ainda pode ser que no futuro deixe de ser. E por isso que a gente insiste muito em América do Sul, faz até uma certa diferença com a América Latina e Caribe. Mas, então, foi o que aconteceu. E aí os BRICS passaram a ser um fórum para discutir grandes temas internacionais. E nós rapidamente descobrimos que tínhamos vários temas em comum, inclusive da governança global, sobretudo na área econômica, que eram os temas não únicos, mas eram os temas principais dos BRICS. E é interessante notar, dessas coisas que o ministro das Relações Exteriores presta atenção, você vê o Financial Times dedicar mais espaço, ou pelo menos tanto espaço, à reunião dos ministros da Fazenda dos BRICS, quanto à reunião dos ministros da Fazenda do G7. Minha saudação especial ao ministro, parabenizá-lo por mais este trabalho que ele nos oferece, não apenas como leitor, da sua experiência e a visão de mundo que ele apresenta. Muito obrigado, Celso e Adhemar.